Muito importante, o futuro do planeta Terra. Esta é uma pergunta crucial. Qual vai ser o futuro deste planeta, especialmente considerando as armas atômicas que estão sendo fabricadas, que podem destruir o planeta completamente? O medo de aniquilação atômica é uma realidade no mundo de hoje. Qual é o nosso futuro? Vamos orar. Pai Celestial, pedimos tua ajuda. É um mistério para nós que tenhas escolhido usar instrumentos humanos para pregar a tua palavra. E pedimos tua ajuda, precisamos dela, Senhor. Unge o povo para ouvir e receber a tua palavra. E eu te peço tudo isso no nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Estive em Londres há pouco tempo e vi a única estátua que foi erigida a Winston Churchill. Em toda a civilização ocidental, no que se refere à geopolítica, política ou cultura ocidental, poucos homens igualaram o poder, a firme determinação, a tremenda força de vontade desse bulldog britânico, Winston Churchill. Nos dias mais negros da Inglaterra, quando, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aviões de bombardeio escureciam os céus de Londres e a cidade toda estava em chamas, Winston Churchill anunciou ao mundo: nós lutaremos nas ruas, nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nas casas, nós nunca vamos nos entregar. E mais do que qualquer outra influência, exceto Deus, aquela vontade de ferro manteve a Inglaterra unida. Meses antes de morrer, ele pediu para falar com um dos pastores mais santos e famosos da Inglaterra. Eles conversaram por horas. No momento que ele entrou, ele disse ao homem: não vim aqui discutir política. Eu não quero falar sobre a situação mundial, eu quero discutir a imortalidade da alma. E 9 vezes na conversa, ele declarou 9 vezes que a civilização está perdida, a humanidade está perdida, a não ser que Jesus Cristo volte de novo. Eu espero e oro hoje que eu possa ajudar você a entender alguns conceitos muito simples sobre o que está acontecendo neste mundo hoje. Nesses últimos meses, muitos de vocês ouviram a mim e a outros mencionando o conceito judeu-cristão ou o princípio judeu-cristão. Muitos não sabem o que significa. O termo princípio judeu-cristão ou conceito judeu-cristão é um dos termos mais importantes do mundo, depois de palavras como redenção e salvação. Judeu-cristão significa que as leis, os princípios, a mensagem, o conteúdo desta Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a personificação da nossa crença e estilo de vida. Judeu-cristão. Deus escolheu um homem chamado Abraão, chamou de Ur dos Caldeus. Tudo isso tem um efeito tão profundo em nossas ideias, nossa vida, nossa liberdade, nossa prosperidade e tudo que nos é importante e caro. Abraão, Isaac e Jacó, este é o livro santo, escrito por profetas santos, desde o Gênesis até o Apocalipse. No monte chamado Sinai,
Deus deu a lei a Moisés. A lei que é a base de todas as leis deste mundo. Todas elas são baseadas na lei mosaica. Até então o homem tinha pouco mais que a lei de Hammurabi. Ela dava pouco valor à vida humana. Leis que não se baseiam em Deus mostram desdém pela humanidade. Lembre disso. Mas com o advento da lei de Moisés, o homem foi elevado e foi colocado em sua posição de um ser criado por Deus com uma alma eterna. Porque todo sistema que não crê em Deus diz que você não tem alma. Você nasce, vive, morre e acabou. Isso é mentira. Mas com o advento da lei mosaica, a estrutura, o alicerce, os rudimentos de toda lei, a lei de cada cidade, estado, nação, passou a se basear nela. Até em países ateus que dizem que não há Deus. Quando Jesus Cristo veio e cumpriu essa lei, e sua mensagem é proclamada pela igreja que leva seu nome, ele é quem a edifica, está baseada nos alicerces da velha lei mosaica. Agora, a civilização ocidental, que nós estudamos e lemos e pesquisamos e que nossos filhos aprendiam nas escolas, mas não aprendem mais sobre tudo isso hoje em dia. A civilização ocidental que nos deu nossas maiores liberdades e mais prosperidade que qualquer povo já conheceu antes na história da humanidade. E quero que pense nisso um momento. Nós aceitamos isso como parte natural da nossa vida. Mas a civilização ocidental, que inclui um certo número de nações do mundo, ela nos deu mais liberdade individual e prosperidade pessoal que qualquer outra filosofia, se podemos chamar assim, no mundo hoje. Esse é o segredo do nosso estilo de vida e da liberdade que temos. Aqui na América começou quando os primeiros colonizadores vieram da Inglaterra buscando uma terra onde fossem livres para adorar a Deus. O que estou tentando mostrar a vocês aqui é que não foi fácil chegar a isso. Custou um alto preço. Foi uma jornada muito difícil, muito dura. Isso é o que estou tentando mostrar, que o preço foi alto. E pago durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nossos soldados aliados lutaram para manter os princípios da civilização ocidental. Ainda lembramos de nomes como Monte Castelo e o desembarque da Normandia, onde milhares de soldados perderam suas vidas, defendendo esses princípios, para que não fôssemos governados por tiranos. E toda a civilização ocidental está baseada completamente nos alicerces do conceito judeu-cristão. Quero que entendam isso. Se perdermos isso, o mundo vai mergulhar num pântano de trevas, que fará com que os horrores do passado pareçam brincadeira de criança em comparação. O princípio judeu-cristão, o alicerce de toda a cultura ocidental, está baseado totalmente nesta Bíblia que tenho na minha mão. Vocês ouviram? É isso. É por isso que nestes anos passados, o sistema político de muitos países assumiu uma importância maior do que qualquer outro período da história da humanidade. Porque não é mais uma questão
de ideias, de partidos políticos, mas o que está em jogo é o futuro da nossa civilização e nossa liberdade, baseada nesse livro que tenho na minha mão. Corro o risco de ser xingado, criticado e caluniado ao dizer isso. Em muitos países pode haver vários partidos políticos com diferentes nomes, mas não significam nada. Pode ser conservador ou liberal. Conservador, liberal. Resumindo, a filosofia liberal afirma: não cremos nisto. É ultrapassado, é arcaico. Fábulas, histórias sem propósito útil. Não cremos nisso. O liberalismo proclama: não cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós não cremos que esta é a palavra de Deus. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou dos mortos e vai voltar. Estamos lutando e estamos nos esforçando porque enfrentamos algo que é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque envolve tudo que nos é caro e a estrutura conservadora, em resumo, diz: nós cremos nesta Bíblia. Cremos que esta nação foi fundada nos princípios da palavra de Deus. Não é um livro ultrapassado. Cremos que é um livro para os nossos dias. Cremos que é tão importante hoje como era ontem e vai ser tão importante amanhã como é hoje. Cremos que qualquer povo, qualquer fundamento, qualquer princípio, qualquer país, qualquer nação que coloque a sua fé e seu passado, seu presente e futuro neste livro, vai ter liberdade e prosperidade, e vai ter paz, e vai ter um futuro que ninguém pode sequer imaginar. É disso que estou falando e sei do que estou falando. Estive diante de homens como o presidente dos Estados Unidos e os mais poderosos jornalistas e repórteres do mundo. Sei do que estou falando. A batalha não é por uma estrutura política. A batalha é pela palavra do Todo-Poderoso. E se nosso futuro vai ser baseado neste livro ou se vamos rejeitá-lo como obsoleto, história antiga. Porém, eu e minha casa serviremos o Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês que pensam que estou proclamando uma ideia política, quero que saibam que não me interesso nada por política. Estou proclamando este livro. Estou proclamando Deus deste livro. Estou proclamando seu Filho Jesus Cristo. Estou proclamando os princípios deste livro, que nos deu nossa liberdade e nossa prosperidade. Edificou as vidas, que tornaram esta nação um exemplo. A força da nação em que você e eu vivemos não é o dinheiro, ou as escolas, ou o poder, ou as nossas universidades, a nossa influência, mas a força é a palavra do Deus Todo-Poderoso. A base é o poder da palavra de Deus. Cada nação do mundo que tem algum grau de liberdade deve isso a Jesus Cristo. Nossa liberdade não vem das nossas forças armadas ou submarinos atômicos ou dos nossos porta-aviões ou nossos mísseis ou a bomba atômica, mas vem deste livro. Pensamos que não temos problemas, mas temos. A batalha apenas começou. Se Satanás puder apagar esta luz, ele vai apagar a luz da liberdade do mundo todo. E ele está tentando. As religiões hoje
Grandes igrejas que deveriam estar defendendo a palavra de Deus estão mostrando sinais de perigo, sinais piores do que jamais vimos antes. O que vou citar é uma informação de alguns anos atrás, mas vou citar assim mesmo, e é pior hoje do que era então. Fizeram uma pesquisa tempos atrás com 10 mil pastores de diferentes origens denominacionais. 7.400 responderam o questionário. A identidade dos pastores foi mantida em sigilo, para que eles pudessem expressar suas ideias sem receio, e as perguntas eram as seguintes: você crê que Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos? 35% dos presbiterianos disseram não, 33% dos batistas disseram não, 51% dos metodistas disseram não, 30% dos episcopais disseram não. Segunda, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Os católicos creem nisso. – 49% dos presbiterianos não, 60% dos metodistas não, 44% dos batistas não, 44% dos episcopais não e 19% dos pastores luteranos não criam no nascimento virginal. Terceira, Satanás e os demônios são reais. 47% dos presbiterianos disseram que não criam num diabo real ou demônios. 62% dos metodistas a mesma coisa, 33% dos batistas também e 37% dos episcopais disseram que não criam que Satanás e os demônios eram reais. Última pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus? E esta foi a área perigosa. 81% dos presbiterianos disseram não, 82% dos metodistas disseram não, 89% dos episcopais disseram não e 57% dos pastores luteranos disseram não. Não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A educação secular, sabe, a maioria do povo em todo lugar está se voltando para Deus. Mas um grupo de gente em alta posição está tentando afastar esta nação de Deus. Todo o sistema educacional deste país foi estabelecido sobre as bases cristãs, sobre princípios e conceitos baseados na palavra de Deus. E os resultados desse sistema educacional são calor humano, compaixão, evangelismo, perspectiva correta do que é masculino e feminino. Faz tempo que você não ouvia estas palavras. Modéstia e decência, confiança, ética de trabalho, empreendimento, patriotismo. Educação cristã também inclui casamento, lar, propósito na vida, responsabilidade, integridade, diligência, respeito às leis, temperanças, prudência, domínio próprio e virtude. Além disso, também há interesse e apoio à boa literatura, bem como o bem-estar das crianças e colégios e faculdades com a palavra de Deus como fundamento. Em outras palavras, a palavra de Deus é o centro da educação cristã e esse foi o padrão do nosso país. Hoje foi substituído por educação humanista, que produz uma série de consequências inaceitáveis e funestas, e nós vamos falar sobre isso. E essa educação humanista produz um estilo de vida secular. E esses são os resultados da educação humanista: controle da população, problemas ecológicos, aborto, eutanásia, controle mental, meditação transcendental, astrologia, ocultismo, feitiçaria, prostituição, controle governamental, censura, desemprego, inflação, conflitos sociais, terrorismo, genocídio, divórcio fácil, desintegração da família, abandono de crianças, egoísmo, rebelião contra a autoridade. É repente nos vemos inundados por crime, atitudes negativas, imoralidade total, pornografia adulta e infantil, homossexualismo, drogas, incesto, doenças venéreas, doenças mentais, depressão e suicídio.
Essa é a diferença entre educação cristã e educação humanista. E a educação humanista é predominante nas nossas escolas públicas. Domina a estrutura educacional deste país hoje. Tem que achar um sistema escolar em que os professores não ensinem esse absurdo chamado evolução, mas ensinem a criação de acordo com a palavra de Deus. Que não ensine a chamada educação sexual, mas ensine moralidade segundo a palavra de Deus. E eu quero avisar vocês, legisladores, quero avisar todos vocês que estão me ouvindo hoje, que a hora se aproxima quando este país em que moramos terá novamente escola e professores ensinando os princípios da palavra do Deus Todo-Poderoso e os caminhos de Deus, ensinando aos nossos filhos os fundamentos da justiça. Nos últimos anos, o advento do movimento feminista, as feministas fizeram todo o possível para mudar o pensamento desta nação. Muitas pessoas disseram que não o querem, e estão certas, mas do que creem as feministas? Vou mostrar alguns dos perigos que ameaçam esta nação, tentando destruir o conceito judeu-cristão que deu à civilização ocidental toda a cultura e liberdade que temos hoje. Isto é que o movimento feminista está tentando impor sobre nossa sociedade. Primeiro, nenhuma mulher devia ficar em casa criando os filhos. As mulheres não deviam ter essa opção de ficar em casa, porque se tiverem essa opção, elas escolherão ficar em casa. E temos que acabar com isso. Sei que algumas não estão gostando de me ouvir explicar ao mundo o que vocês creem, mas vou fazê-lo. Poderia citar o nome dessas mulheres que são líderes famosas do movimento feminista. Não vou fazer isso porque os advogados fariam fila na minha porta. Elas dizem que o casamento existe para o benefício do homem e tem sido um método legalizado para ele controlar a mulher. Dizem que acabar com a instituição do casamento é uma condição indispensável para a liberação da mulher, que não devia ter que se restringir aos laços do matrimônio. Uma disse: a instituição do casamento falhou e nós precisamos destruí-la. É que ninguém quis casar com você. Cuidar dos filhos, elas dizem, devia ser entregue a profissionais especializados, em vez de ser confiado às mãos de pessoas frequentemente infelizes que não têm o tempo e desejo de educar a mente das crianças, não importa quanto as ame, a família, como o termo é entendido hoje, tem de acabar. Obrigado, senhora, mas podemos criar nossos filhos sem sua ajuda. Outra de suas líderes disse: não sabemos realmente como criar filhos. Se nós vamos falar sobre igualdade de oportunidade para crianças, então o fato que elas são criadas numa família significa que não há igualdade. É um dilema para educar crianças com igualdade. Ela disse: temos que removê-las da família e criá-las numa comunidade. O divórcio é melhor, dizem, para a vida familiar. O divórcio melhora a qualidade do casamento. Senhora, se uma de vocês acidentalmente pegou esse programa Mudar de Canal e resolveu ouvir este pregador por um momento, esta é a declaração mais estúpida e ignorante que eu já ouvi vinda dos lábios de um ser humano. Outra disse: derrubar o capitalismo não é suficiente, precisamos derrubar todo o sistema familiar. Outra disse: pelo ano 2000 teremos ensinado nossos filhos a crer no potencial humano e não em Deus. E outra disse: a história precisa ser reescrita em termos de opressão das mulheres. Precisamos voltar às antigas religiões femininas como feitiçaria.
E outra disse: temos que destruir o amor. O amor traz vulnerabilidade, dependência, possessão, sensibilidade à dor e impede o desenvolvimento do potencial humano da mulher, porque canaliza todas as suas energias no interesse de outros. E outra disse, e eu vou terminar com este lixo logo: feminismo é lesbianismo. Só quando a mulher não depender mais do homem para a satisfação sexual é que ela vai ser livre do controle masculino. Outra disse: estou convencida de que se perdermos a batalha pelos direitos da mulher, haverá pouca esperança que possamos salvar o nosso direito ao aborto. Quero dizer isso a vocês, mulheres, e vocês nem merecem esse nome. Toda a liberdade que as mulheres têm veio do princípio judeu-cristão, baseado na palavra do Todo-Poderoso. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, ele não só libertou os homens, mas também libertou as mulheres. E a primeira pessoa que anunciou a ressurreição foi uma mulher chamada Maria Madalena, que tinha sido liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E ela pregou a maior mensagem que o mundo já ouviu: que ele não está aqui, mas ressuscitou.